Então, vamos começar a gravar a compreensão sobre convulsões e epilepsia aqui no livro Harrison. E, bom, primeiro conseguir poder classificar os diferentes tipos de crise, né? Convulsão de fato, entender a diferença entre um estado epilético, né, de síndrome epilética, uma pessoa que de fato é epilética com a convulsão em si, e poder compreender um pouco mais das manifestações clínicas de cada um desses tipos aqui de epilepsia, para a gente poder diferenciar e classificar por que classifica. Porque a estratégia terapêutica para os diferentes tipos é diferente. Então a gente tem diferentes approaches, né, aproximações terapêuticas para os diferentes tipos de quadro convulsivo e, sobretudo, de síndrome. Então, convulsão, o livro explica para a gente que é um fenômeno paroxístico produzido por descargas anormais excessivas ou atividade neuronal sincrônica. Né? Seria atividade neuronal sincrônica? É descarga em uma rede, num eixo, né, que inicia, por exemplo, daqui. A gente tem um eixo que inicia no início dessa linha, termina nesse final da linha aqui. E aqui eu tenho uma conexão, aqui eu tenho uma conexão, eu tenho uma conexão e aqui eu tenho uma conexão neuronal. A gente está tendo descarga aqui nesse corpo e aqui nesse corpo neuronal, consequentemente. Isso vai levar para a gente uma desregulação absoluta das funções cerebrais e a gente vai poder identificar os diferentes tipos. Né? O livro fala para a gente 5 a 10% da população vai ter convulsão pelo menos uma vez na vida, né? E a convulsão é mais comum na primeira infância e ao final da vida adulta. Então, na primeira infância, porque as estruturas do sistema nervoso central desse indivíduo são mais frágeis, né? Respondem mais abruptamente a qualquer mudança no entorno. E no final da vida adulta é quando a gente tem já a desenvoltura de vários fatores desencadeantes de epilepsia. Por exemplo, acidente cerebral vascular ou malformação arteriovenosa que começa aí nesse da vida. Apesar de que malformação arteriovenosa a gente identifica mais na pessoa jovem. Tumor cerebral e diversos outros acometimentos que a gente vai ver lá embaixo. Então, o livro fala aqui que a gente deve distinguir, de fato, convulsão, que é uma crise de epilepsia, né? E aí ele faz uma descrição de epilepsia. Então, a epilepsia a gente descreve um transtorno em que a pessoa tem crises epilépticas recorrentes, de acordo com o seu... Vou marcar aqui. Tá. Então, a pessoa tem crises epiléticas recorrentes devido a um processo crônico adjacente, né, subjacente, e não uma pessoa que apresenta uma convulsão ou uma crise por algum motivo em específico. O livro vai mostrar também que a gente tem a diferenciação de simples epilepsia, a gente tem síndromes epiléticos, né? Que é um síndrome, sempre a mesma coisa, né? Manifestação de um conjunto de sinais e sintomas que já é conhecido por tais características. Né? Então a gente vai ter uma característica específica que subjacente, né, que desenvolve para a gente um quadro de sintomas e sinais conhecidos previamente e alguém nomeou como uma síndrome. Né? Então a gente tem uma etiologia específica. E o livro fala para a gente que para definir epilepsia clinicamente no paciente, a gente deve ter 2 ou mais crises não provocadas, acho que em 24 horas, se não me engano, tem essa informação. Né? Aí a gente entra no conceito de classificação das convulsões de fato. Né? Então a gente deve identificar o tipo de crise, porque a estratégia diagnóstica, a estratégia terapêutica e o prognóstico vai fazer
vai fazer jus ao tipo de crise que a gente está observando, né? Então, o livro fala para a gente que tem 2 tipos de convulsão que são fundamentais, né? Que são os focais, as convulsões focais e as generalizadas, né? A gente tem um quadro aqui que inclusive vai trazer, olha, convulsões focais e convulsão generalizada. E esse último ponto é focal generalizada ou incerta, né? Não dá para, não é facilmente diagnosticável, a gente não consegue diferir um evento do outro, mas ela é comum para uma síndrome específica que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, nas crises focais, o que acontece? A gente tem a origem dessa crise é num ponto específico do sistema nervoso central e ela ela pode se propagar, mas propaga somente para a área de um hemisfério cerebral, né? E aí dentro das crises focais a gente vai ter crise focal que tem de fato um acometimento cognitivo e crise focal que não tem um acometimento cognitivo. Mas é importante a gente separar as crises focais das crises generalizadas. E no caso da crise generalizada a gente tem ela se originando no interior e se conectando rapidamente com as redes distribuídas em ambos os hemisférios cerebrais. Essa é a grande diferença, né? Na crise focal, a gente tem um ponto focal específico que não espalha essa convulsão para o restante do hemisfério, né? A gente fica com um hemisfério cerebral somente. E nas crises generalizadas, a gente tem uma rápida interconexão entre as redes nos ambos hemisférios cerebrais. E aí, o que são as crises focais, né? Vai ter uma descrição mais ampla sobre as crises focais. Então, se originam a partir de uma rede neuronal, geralmente localizada em um hemisfério cerebral ou dentro do próprio hemisfério cerebral, ou no córtex, ou mais interno, né? E o livro fala que a gente vai ter algumas crises focais que podem se converter em crises generalizadas. E aí a gente vai ter a separação, né, das crises focais, para entender melhor essa classificação. Então a gente tem as convulsões focais sem achados cognitivos e as convulsões focais com características não cognitivas, né? O paciente tem dificuldade de manter o contato normal com o meio externo. Então aqui nesse ponto, a gente vai falar sobre crises focais que têm sintomas motores, sensitivos, autônomos e psicológicos, mas sem produzir dano na função cognitiva, né? Então, o paciente ele tem características específicas, né? Características de movimento anormal, características de tremor nas mãos, flexão dos braços, por exemplo, mas ela não altera as funções superiores, não tem achado cognitivo, né? E aí o livro fala que, por exemplo, o paciente tem um acometimento da região que controla os movimentos da mão ou da região da expressão facial, né? E aí ele fica com o movimento da cara sincrônicos com os movimentos da mão, né? A gente tem enquanto ele tá tendo um twitch aqui no rosto, ele tem um mesmo twitch na mão, mas não tem essa afecção cognitiva. E aí o livro vai falar que a gente tem 3 características bem específicas sobre as crises focais motoras, né, que são as mais comuns. Quais são estas? A gente vai ter que a primeira é que os movimentos anormais começam numa região muito restrita, né, no córtex, e aí que corresponde a uma região motora da periferia. Então, esse paciente vai ter, por exemplo, uma afecção da mão. No início, né? Então ele vai ter uma afecção dos dedos. E depois essa afecção começa a vir para o braço todo e ela geralmente se generaliza em grande parte dessa extremidade. Pode ser um hemicorpo, por exemplo, né? E esse achado bem característico é chamado de marcha jacksoniana da epilepsia. Um segundo ponto, a gente tem que, depois da convulsão, é muito comum que aconteça no ponto cortical em que foi acometida que o cérebro de fato soltou essas descargas todas, a gente pode ter
o chamado, uma paresia focal que é a chamada parálise de Todd, que é outra pessoa que identificou esse achado, onde a gente tem o membro que foi acometido na epilepsia, ele fica paralisado, geralmente por alguns minutos ou algumas horas, né? Mas ele não se prolonga, né? E aí, no terceiro caso, que é um pouco mais raro, a gente tem essa paralisia de Todd se estendendo por várias horas, inclusive alguns dias, né? Que é o que o livro chama de epilepsia parcial contínua. Epilepsia parcial contínua, né? Lembrando que é uma epilepsia focal, então por isso que ela é parcial, contínua porque ela se estica por vários dias. O livro cita que, além dessas manifestações motoras, a gente pode ter manifestações focais também, mas manifestações em outras áreas somáticas, né? Por exemplo, as sensoriais, pode ter parestesias. Nas áreas da visão, a gente pode ter alucinações, por exemplo, ou destellos luminosos, que ele chama, né? Do equilíbrio, sensação de caída desse paciente ou vertigem. Função autônoma, por exemplo, né? Um endurecimento facial, sudoração ou piloereção. Então, esses acometimentos também fazem parte aí do grupo dos acometimentos das epilepsias focais, né? E o livro vai citar para a gente que as crises focais que se originam no córtex temporal ou frontal geralmente vão trazer alguns sintomas de funções superiores, né? Sintomas na audição, sintomas no olfato e nas funções corticais superiores de modo geral, são sintomas psíquicos, né? Esses sintomas do olfato é bastante interessante. O paciente descreve que ele ouve, que ele sente um cheiro muito forte de algo em específico que não está presente naquele ambiente, né? Um cheiro de gasolina muito forte, por exemplo, pode inclusive indicar uma aura, né? Que está predizendo essa epilepsia focal que ele vai sofrer, certo? E esses vão ser os eventos que a gente vai chamar de subjetivos, né? Os eventos internos não são observáveis pelas pessoas que estão de fora, que não fazem parte do evento na hora. E a gente fala sobre convulsões focais com características não cognitivas, né? Com a falha da cognição, que é o que a gente chama de convulsão focal generalizada. Aqui a gente está chamando de convulsão focal simultânea. Convulsão focal simples. Tocar nela. Digo aqui. Aí. Crise focal simples ou convulsão focal simples. E aqui a gente tem a crise focal complexa ou convulsão focal complexa, né? E na convulsão focal complexa a gente tem de fato, essa alteração na capacidade do indivíduo de manter contato normal com o meio. Nesse caso aqui, o indivíduo de fato perde suas faculdades mentais, então ele não consegue se lembrar do ocorrido e nem percebe que ele aconteceu, né? O início desse tipo de evento é de início brusco, né? Ele vai ter uma interrupção rápida da atividade, fica imóvel, podem surgir alguns automatismos, né? Os automatismos são alguns movimentos são característicos e muito simples, né? Movimentos de mastigação, morder os lábios ou chupar os lábios, uma deglução de nada ali, o paciente forçando uma deglução, ou a expressão de uma emoção ou começar a correr. A expressão de uma emoção é bastante interessante, porque o paciente, por estímulo nenhum, ou nenhum aparente, minimamente, mas é por estímulo nenhum, começa a rir ou a chorar, e é bastante interessante, indica que essa convulsão é focal generalizada, né? Vai ter um acometimento da consciência. E depois da convulsão, usualmente esse paciente tem um estado de confusão característico, né? E ele se recupera por completo em segundos ou até em uma hora, mas ele vai ter um estado de confusão até voltar de fato para o estado normal.
Aqui o livro descreve um achado que é a evolução das convulsões focais a convulsões generalizadas. E ele descreve esse achado de que uma convulsão que é pontual, que é focal, pode de fato evoluir e depois começar a acometer os ambos hemisférios. E isso não é incomum que aconteça. O que isso implica? Né? De que os estudos laboratoriais, por exemplo, precisam detectar o que é local, o que é focal e o que é generalizado. Porque a estratégia terapêutica, a valoração são diferentes, tem grandes diferenças se a gente tem essa convulsão se originando num ponto específico ou no cérebro como um todo. Então, há de se diferenciar, né? Há de se observar bem as manifestações clínicas para ver se não tem uma iniciação focal que vai progredir rápido para uma convulsão generalizada e a gente não vai perceber. E aí a gente vai falar sobre convulsões generalizadas, né? Aqui é crise focal complexa, certo? Crise focal sem o acometimento da consciência. Complexa com o acometimento da consciência. E convulsões generalizadas. A gente entra em convulsões generalizadas para identificar alguns tipos de convulsão em que a gente tem os ambos hemisférios cerebrais sendo acometidos, né? Então aqui nesses dois pontos aqui de focal a gente não tinha, são focais, e aqui em generalizado a gente tem, lembrando que uma focal pode evoluir para generalizado, certo? E a gente vai falar sobre as convulsões de ausência típicas, convulsões de ausência atípicas, crises convulsivas tônico-clônicas, e a gente vai falar sobre as tônicas puras ou as clônicas puras, vai entender a diferença entre o outro. Convulsões atônicas, com perda do tom da musculatura postural, e convulsões mioclônicas, que eu achei muito interessante assistir esse vídeo que descreve a convulsão mioclônica, eu achei bastante interessante. E aí as convulsões que não são classificadas, né? Essas não classificadas, elas ficam classificadas como não classificadas até o momento em que a gente tem indício de que ela faz parte de alguma classificação específica. Então, começando com as convulsões de ausência típica, a gente vai falar que esse paciente ele vai perder a consciência, né? Ele vai ter uma crise generalizada, ele perde a consciência, mas não perde a então ele perde a consciência, mas não perde o controle postural. Né? Então ele mantém o controle postural, vai perder a consciência. Ela é geralmente muito breve, acontece geralmente durante a infância. Inclusive, vai atingir 15 a 20% das pessoas que vão ser diagnosticadas no segundo momento com epilepsia. Né? E o interessante sobre esse tipo de crise, esse tipo de convulsão de ausência, além dela ser interessante em si, é que ela pode ser misdiagnosed, né? Perder o diagnóstico, não o clínico, provavelmente não o clínico, e sim o entorno dessa criança, ela é mais comum na infância, porque os pais não identificam que essa crise está acontecendo, né? Tem os professores na escola, por exemplo, a criança ela perde alguns segundos ali da atenção, e aí no fim das contas é muito difícil de prestar atenção num tema em que você perdeu 4 ou 5 segundos da atenção por uma crise epilética. Então, essas crianças geralmente vão ter uma diminuição do rendimento escolar, né? E os pais não conseguem identificar e erram em achar que é um problema intrínseco da criança, é um problema de atenção da criança. Achar que é um problema de atenção da criança, quando na verdade é um problema do sistema nervoso central. Convulsões de ausência atípicas são também esses
eventos de perda da consciência, só que tem maior duração e também vai se acompanhar com alguns sinais motores mais evidentes, né? Então é mais fácil de identificar uma convulsão de ausência atípica, porque além dela durar muito mais tempo, ela vai ter alguns sinais motores e, em comparação com as crises de ausência atípica, elas respondem pior aos anticonvulsivos. Então é mais difícil de tratar, mais fácil de diagnosticar, mais difícil de tratar. Essa daqui é mais difícil de diagnosticar, é mais fácil de tratar. Crises convulsivas tônico-clônicas, né? O que a gente está falando? O que é tônico-clônica? Tônico-clônica vai indicar para a gente que essa crise convulsiva tem uma fase tônica e uma fase clônica. E qual que é a diferença entre o que é tônico e o que é clônico, né? Então, tônico é o início, né, desse tipo de crise convulsiva. Eu falar de epidemiologia, né, o tipo de crise convulsiva principal é a mais comum. 10% das pessoas que sofrem de epilepsia têm esse tipo de crise, né? E ela é mais frequente de acontecer também nos transtornos metabólicos e aparece com frequente em situações clínicas muito diversas, porque como ela é mais frequente, mais se produz e transtornos metabólicos podem produzir esse tipo de crise, né? Então, diversas transtornos metabólicos são muitos os transtornos, então diversas situações clínicas a gente pode ter esse tipo de crise acontecendo. Então, por que? Vamos explicar agora as fases dessa convulsão, né? Então, na fase inicial a gente vai ter uma contração tônica, né? Um aumento abrupto do tônus muscular. E vai ser uma espasticidade, né? Um enrijecimento do corpo como um todo, de toda a musculatura do corpo, né? O livro traz para a gente que os músculos da respiração, por exemplo, e a faringe também se contraem, e aí a pessoa produz um grunhido, que é um grito ictal, né? Um grito no evento, no momento do evento, pela passagem de ar e pela própria contração, né? O paciente ele fica cianótico também, porque a gente tem essa glote fechando e por alguns momentos ele vai ficar sem oxigênio, né? E pela contração dos músculos da mandíbula, esse paciente correu bastante o risco de morder a língua, é por isso que não se põe a mão na boca de quem está tendo epilepsia, para ele não enrolar a língua, né? Senão você vai perder o dedo. Depois de 10 a 20 segundos começa a fase clônica. Então a gente tem um início abrupto que é de contração tônica, certo? Pode ter áurea ou não, o livro traz aqui que existem casos em que esse tipo de convulsão tônico-clônica tem áurea de fato, mas depois dessa vai ter a áurea, então a contração tônica, e depois da contração tônica vai continuar a fase clônica, né? Onde um estímulo contrário ao estímulo da epilepsia, esse estímulo tônico, que é o primário, começa a acontecer. Então os dois ficam acontecendo ao mesmo tempo, né? Um estímulo de contração absoluto, um estímulo de relaxação absoluto. Estímulo de contração absoluto, estímulo de relaxação absoluto. E aí acontece o que a gente observa, que inclusive é mais assustador, né? Tem um aspecto mais assustador no paciente convulsivo. Aí ele, em que a gente tem aquela tremedeira, né? Porque aí é onde está contraindo e relaxando a musculatura do corpo como um todo. E aí o livro traz pra gente que depois dessa fase, a gente vai ter uma fase pós-ictal comum, né? Em que existe ausência de resposta, flacidez muscular e salivação excessiva desse paciente, que pode ser acompanhado com incontinência da bexiga ou incontinência intestinal, né? Aí esses pacientes vão recuperando a consciência por minutos ou horas depois da confusão, mas ele passou por essas 3 fases, né? O que identifica pra gente o que é tônico-clônico. E aí, se você tiver... Aí a gente tem variantes desse tipo de crise. Se você tiver uma crise tônica pura, você sabe que é espasticidade pura, né? E se você tiver uma crise clônica pura, a gente não vai ter a fase de início, que é a fase tônica. Vai ter desde o início uma fase clônica.
A gente vai chamar de crise convulsiva tônica ou crise convulsiva clônica. A crise convulsiva tônica ou clônica é essa que tem as duas fases. Crise convulsiva atônica. Qual que é a característica? Então, se a tônica é uma espasticidade, a tônica é uma flacidez absoluta. Então, esse paciente perde muito rápido, né, repentinamente, o tono muscular postural. Ele cai, assim, geralmente cai com a cabeça. Como é rápido, usualmente o paciente perde rápido e volta. Mas em alguns casos pode ser mais prolongado, e aí a gente tem o risco de desse paciente copiar a cabeça no chão, por exemplo. Inclusive eu assisti ontem esse episódio de House em que acontece esse tipo de crise, né? A mulher tá saindo do hospital, conversando com o Wilson e com a amiga dela lá. E aí quando ela tá saindo, ela cai no chão do nada, e aí eles descrevem que foi uma crise convulsiva atônica. Depois, inclusive, quando tá fazendo eletroencefalograma, sentada lá no laboratório, ela tem uma outra crise convulsiva e dessa vez ela perde assim a musculatura da cabeça e a cabeça dela cai. Então é bastante marcada esse tipo de crise. E a última crise que a gente vai falar sobre, uma crise nas classificações, né, das classificadas, é a crise mioclônica. É uma contração muscular breve e repentina. Essa eu achei bastante interessante, né? O livro traz que essa contração muscular breve e repentina pode ser uma mioclonia não patogênica, não patológica, de forma fisiológica. A gente tem, muito comum, na verdade, né? A gente ter esse tipo de twitch na perna, geralmente na perna onde o celular fica, a gente confunde com a vibração do celular ou algo do tipo, ou tem esse tipo de twitch na região dos párpados, né, dos olhos. Mas a gente pode ter uma mioclonia patológica que se estende e começa a ter uma afecção maior, né, tem uma afecção de mais estruturas do sistema nervoso central e também se espelhando em mais afecções do sistema musculoesquelético de modo geral. E foi o vídeo que eu assisti da garota em que ela treme bastante. Eu não tenho mais esse vídeo aqui. Mas primeiro o médico começa a mostrar um tweet dela no rosto, assim, como se fosse uma puxadinha. E depois começa a mostrar uma tremedeira, parece bastante com tremor essencial, inclusive, mas a gente pode diferenciar para essa crise, para esse tipo de crise mioclônica, porque ela tem início abrupto e depois volta, né? Diferente de um tremor inicial que não teria essa característica. E esse tipo de convulsão mioclônica é um sinal predominante na epilepsia mioclônica juvenil, que é uma das síndromes epiléticas que a gente vai falar. Então tem algumas síndromes epiléticas, né? São conhecidas por alguns achados específicos. A gente tem e é conhecido também o mecanismo que produz a síndrome, né? Então a epilepsia mioclônica juvenil, essa que eu citei agora, a gente tem mioclonias comuns, né? Bilaterais, únicas ou repetitivas, mais comuns pela manhã e podem ser produzidas por privação de sono. Aí tem a síndrome de Lennox-Gastaut, que usualmente afeta crianças e tem uma tríade, né, de aparição. Tem múltiplos tipos de crise, descargas de espiga e onda lenta no eletroencefalograma e alteração da função cognitiva. Então eu tenho essa tríade aqui e mais o dado epidemiológico que ajuda a fazer um diagnóstico assertivo. E síndrome de epilepsia do lóbulo temporal mesial, né? É a síndrome mais frequente entre essas que foram citadas, e ela se caracteriza por crises focais com características não cognitivas, né? Com perda de consciência. Na ressonância magnética, o livro fala que a gente consegue observar uma esclerose no hipocampo, e me parece, inclusive, que é esse tipo de imagem aqui, essa imagem. Então, epilepsia da porção mesial do lóbulo temporal, e aqui, do lado esquerdo dessa ressonância magnética, a gente está observando
a estrutura mais normalizada, né? Ponderação em T2, estrutura mais normalizada, que é a mielina normal, na região mais cortical, do lóbulo mesial temporal. E aqui, essa porção, esse lado direito da porção mesial do lóbulo temporal, ele tem indícios de esclerose, né? A gente tem um indício de esclerose com uma hiperdensidade de sinal anormal desse lado direito do hipocampo, o que indica essa degeneração dessa região cortical e provavelmente seja a imagem encontrada na síndrome de epilepsia do lóbulo temporal mesial. Quais são as causas das convulsões, né? É o último ponto da nossa discussão, falar sobre as causas das convulsões, e aí o livro vai trazer que causas por que a convulsão acontece de maneira mais microscópica. Então a gente tem um desequilíbrio entre os estímulos excitadores e inibidores dentro do sistema nervoso central, né? E tendo em conta que a gente tem um grande número de fatores, variado número de fatores que controla a estabilidade neuronal, tem muitas causas distintas das convulsões da epilepsia. O livro traz 3 observações específicas para a gente ter em mente. Uma é de que o cérebro normal é capaz de sofrer uma crise, né? Então, por exemplo, a febre induz convulsões em algumas crianças e que não tinha predisposição nenhuma para desenvolver essa crise epilética. Outro ponto é que alguns processos têm muitas probabilidades de produzir uma crise epilética. Por exemplo, um traumatismo cranial penetrante grave, a gente tem um risco de 50% de desenvolver uma crise epilética. Os traumatismos, eles transformam uma rede neuronal que era normal antigamente em uma anormalmente hiperexcitável, né? Inclusive, essa pessoa pode desenvolver um estado epilético de fato e não somente uma convulsão localizada ali naquele momento, um evento único. E as crises são episódicas, né? Então, geralmente as pessoas que têm epilepsia sofrem de crise de maneira intermitente, segundo a causa, né? E tem alguns fatores desencadeantes, por exemplo, estresse físico, estresse psicológico, privação de sono, mudanças hormonais no ciclo menstrual e exposição a algumas substâncias tóxicas e alguns fármacos, né? E aí o livro vai trazer para a gente um quadro, né, com as causas segundo a idade, com as causas epidemiologicamente comprovadas sendo mais comuns para cada idade e uma explicação de cada uma delas, né? Então a gente tem aqui as causas das convulsões nos neonatos, né? Como eu falei, a estrutura do sistema nervoso central nesses indivíduos é muito não aceita insulto, né? Não aceita nenhum tipo de insulto. Então, qualquer insulto, por mínimo que seja, que seria melhor mantido, né, pelo cérebro de pessoas mais velhas, com o sistema nervoso central melhor desenvolvido. Aqui, quando a gente tem um sistema nervoso central não desenvolvido, qualquer insulto é possível que cause convulsões. Então a gente tem hipoxia, por exemplo, isquemia perinatais, hemorragia intracranial e traumatismos. Traumatismo é comum para todos. Infecções agudas do sistema nervoso central, abstinência de drogas. Como que o neonato tem abstinência de drogas? A mãe, né? Mãe que é usuária de cocaína, por exemplo. Esse neonato, depois do momento em que ele nasce, não corre mais cocaína no sangue dele, ele sofre por abstinência. Aí o segundo ponto é quando a gente está tratando de lactantes ou crianças com mais de 1 mês e menos de 12 anos de idade, né? Então as crises febris para esses indivíduos são muito comuns de desenvolverem transtorno convulsivo, né? Aí começam a se desenvolver e se apresentar clinicamente os transtornos genéticos, né, de quaisquer que eles sejam, podem ser metabólicos, degenerativos do próprio sistema nervoso, ou síndrome epilético primário mesmo. Transtornos do desenvolvimento, né, e aqui nesse caso a gente também teria transtornos de desenvolvimento no neonato, como comuns, e os idiopáticos, que é a epilepsia de fato, né? Nos adolescentes,
diminui um pouco, né? Diminui um pouco essa evidência do que está produzindo, mas a gente tem os traumatismos, os transtornos genéticos e aí os outros pontos também, no consumo de drogas, que é menos, não tão comum, mas é comum também para adolescentes. Indo para a idade de adultos jovens, a gente vai falar sobre traumatismo de fato, né? Então, traumatismo é a causa mais frequente dos adolescentes e adultos aqui entre essa faixa de idade, 18 e 35 anos, né? E uma ferida cranial penetrante ou alguma fratura, ou alguma outra fratura, ou coma pós-traumático, hemorragia intracranial, podem produzir aí de 40 a 50% de chance de produzir uma crise convulsiva, uma epilepsia. Né? Consumo de drogas também comum para os adultos jovens, e aí já começam os tumores, sendo que eles são mais comuns para a idade avançada. E aí, como eu falei, na idade avançada é onde a gente tem a maior probabilidade mesmo, bom, as duas idades, né? Aqui, porque a gente não sabe como é o sistema nervoso central, e nos adultos avançados, porque começam a se desenvolver outras patologias dentro do sistema nervoso central que podem produzir epilepsia. Né? Então a gente tem as doenças cerebrovasculares, os tumores cerebrais, abstinência alcoólica, transtornos metabólicos, quaisquer que eles sejam, porque a gente começa a ter falha metabólica também, doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas do sistema nervoso central. Lembrando que a maioria das doenças degenerativas, pelo menos as que a gente observou, vão se manifestar no adulto maior, né? Velhinho. Então, vai ser bastante comum a gente observar crise epilética nesses indivíduos. E aí o livro traz alguma compreensão sobre os mecanismos do início e propagação das funções, né? Fase de início da crise e fase de propagação. A gente tem uma relação com o GABA, o glutamato, né, que é o principal excitador. Por exemplo, uma causa conhecida de crise é a ingestão de ácido domoico, porque ele é um anólogo do glutamato. O glutamato é o principal excitador e a gente vai produzir aí essa crise convulsiva induzida. A penicilina reduz o umbral convulsivo do ser humano, então se a gente está fazendo um tratamento, por exemplo, de um êmbolo séptico, né, fazendo com penicilina, é o caso de reduzir a probabilidade de uma crise convulsiva. Então tem esses mecanismos básicos que o livro vai trazer para a gente de compreensão de como se desenvolve. E ele fala de mecanismos de epileptogênese, é de como se desenvolve o estado de epilepsia de fato, né? E não o estado de crise convulsiva, o estado de epilepsia de fato, que são dois pontos diferentes, onde a gente faz com que a rede que era normalmente excitável das fibras neuronais de um indivíduo, ele fique hiperexcitável, anormalmente hiperexcitáveis, é o que a gente vai chamar de mecanismo epileptogênico. Né? Causas genéticas da epilepsia, o livro vai citar, a gente tem alguma relação bastante importante sobre mutação genética e aparição da epilepsia, e aqui ele vai fazer ainda essa leitura sobre o mecanismo de ação dos fármacos de modo geral, anamnese e exploração física, mas é basicamente isso o nosso estudo sobre epilepsia.